Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra a Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Amaury Ribeiro Júnior no livro e Diego Hernandes na Petrobras lutaram contra a privataria tucana. Os personagens da privataria tucana, FHC, Aécio Neves e José Serra, estão impunes e o autor do livro condenado. Amaury Ribeiro Júnior teve a coragem de denunciar, através de um livro, a roubalheira tucana, o que ele chamou de privataria. Li o livro e gostei demais. Não tenho dúvida que Amaury sofreu pressão até a publicação do livro, lançado em 2010 e finalista do Prêmio Jabuti. Digo isso porque escrevi o livro A Outra Face de Sérgio Moro, acobertando os tucanos e entregando a Petrobras, e fui intimado em 2016 pelo MPF a pedido do juiz na véspera do lançamento do livro, mas o livro saiu. E também em 2020 fui condenado sob a alegação de caluniar Sérgio Moro. Recorri e estou respondendo em liberdade. Mas os tucanos continuam livres, mesmo com a privataria tucana, como também na participação exclusiva no escândalo do Banestado. No Banestado, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, disse: a mãe de todos os escândalos não é o Mensalão ou o Petrolão, é o do Banestado que surrupiou R$500 bilhão dos cofres públicos, um escândalo exclusivamente tucano, e nenhum deles foi preso. Fecha aspas. Amaury Ribeiro Júnior, autor de Privataria Tucana, é condenado e vai responder em liberdade. Foi condenado a 7 anos de prisão por quebra de sigilo de filha de Serra. No processo, Amaury alega que jamais pagaria pela obtenção de dados fiscais sigilosos de qualquer cidadão. O jornalista Amaury pode recorrer da decisão. E na certeza da impunidade, a FHC também vendeu a Vale do Rio Doce, que só de ouro tinha 12 bilhões, quase 4 vezes o valor que foi vendida, 3,3 bilhões de reais. Exemplo dessa blindagem é o caso do ex-governador de Minas Gerais, o tucano Aécio Neves, um dos mais citados em corrupção na Lava Jato, inclusive com áudio, quando Aécio Neves pede propina de R$1 milhão e ameaça de morte quem o delatar. Nada acontece com ele. Assim também o então candidato à presidência em 2009, José Serra, foi denunciado pelo Wikileaks na troca de correspondência com a executiva da petroleira americana Chevron, quando Serra prometia favores em prejuízo da Petrobras. Serra não pôde cumprir a promessa, pois perdeu a eleição. Mas depois, em 2016, com a derrubada da presidente Dilma, Serra aprovou no Senado a Lei 4567/16 com aquilo que tinha prometido a Chevron. Meu caro Amaury, pode ter certeza que a maioria dos brasileiros está do teu lado e esses tucanos podem não ir presos, mas com certeza vão para o lixo da história. Mas gostaria de comentar, fazer um resgate histórico com você, Amaury, se você me der a honra de ler meu comentário sobre o dossiê Diego Hernandes, publicado em 13 de setembro de 2012, na página da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, da qual tive a honra de ter sido coordenador.
Na página da FNP, o dossiê não tem assinatura de petroleiro, mas no artigo consta, fonte, Jornal Correio Brasiliense, publicado em 13 de agosto de 2009, jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor do livro A Privataria Tucana. Meu caro Amaury, fui sindicalista contemporâneo de Diego Hernandes, inclusive na década de 90, na greve contra a privataria tucana na Petrobras, quando ocupamos, Emanuel e Diego e outros, o RH no EDISE, edifício sede da Petrobras, no Rio. Isso para pressionar a companhia numa negociação salarial. Depois, com a chegada de Lula ao governo, Diego Hernandes, que era operador de refinaria, foi promovido chefe de gabinete do saudoso Eduardo Dutra, e depois Diego foi nomeado RH da Petrobras. Na matéria de Diego, na FNP, em nenhum momento se fala em corrupção, mas o subtítulo confunde o leitor. Aspas, ex-sindicalista fica milionário ao ocupar cargos estratégicos na Petrobras, fecha aspas. Eu, enquanto sindicalista, dirigente do Sindipetro RJ, sindicato filiado à CUT na Petrobras, isso durante 6 mandatos, fiz um enterro simbólico de todos os presidentes da Petrobras na gestão do PT, na porta da empresa. Nenhum dos enterros foi por corrupção, todos por conflito sindical, desacordo nas campanhas salariais. Eduardo Dutra, por exemplo, um dos presidentes, num de seus primeiros atos, recebeu as 11 viúvas de petroleiros que morreram tentando debelar o incêndio na plataforma P-36. O presidente da Petrobras na época do acidente era o tucano Henri Philippe Reichel, que proibia a entrada das viúvas no prédio da Petrobras. O saudoso Eduardo Dutra não só recebeu as viúvas, como fez acordo com todas elas, que garantiu, além da indenização, pagamento da educação dos filhos até o 3º grau. Eu, enquanto dirigente sindical, fui convidado para a cerimônia e confesso que foi um misto de alegria pelo acordo e tristeza pelo depoimento das vítimas, das viúvas. Queria dizer que, mesmo sendo companheiro de sindicato, não dei trégua a Diego Hernandes. Isso sem nunca perder o respeito e a ternura, como dizia Tchê, pois foram greves, peladão no Rio e em Brasília, ocupação de vários prédios da Petrobras no Rio e até processo judicial pela realização de escracho que a direção do sindicato fez no prédio da residência de Diego, em Copacabana, no Rio. Porém, digo sem medo de errar, em cima de números e fatos, que os governos do PT na Petrobras foram os melhores na história da empresa. No governo do PT na Petrobras, além do desenvolvimento de tecnologia inédita no mundo, que permitiu a descoberta do pré-sal, a empresa realizou a maior capitalização do planeta em todos os tempos, 120 bilhões de reais, isso em 2010. Na área dos recursos humanos do Diego, os petroleiros sempre tiveram aumento real, PLR, concurso público, e milhares de petroleiros do sistema Petrobras foram readmitidos e reintegrados. Creio que assim, Amaury Ribeiro Júnior, deve ser lembrado sempre, você como um grande jornalista e Diego Hernandes lembrado como uma das lideranças dos trabalhadores petroleiros. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo.
Um beijo no coração e obrigado pela atenção.